Agora são 7h11. O sequestro de um ônibus de passageiros na ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, terminou com a morte do agressor na manhã desta terça-feira. O sequestrador, identificado como William Augusto da Silva, de 20 anos, morreu após ter sido atingido por disparos de um atirador de elite do Batalhão de Operações Especiais, o BOP. Segundo a Polícia Militar, os 37 reféns que estavam no coletivo foram liberados sem ferimentos. Especialistas repudiam a ação policial e lamentam o fato de a população aplaudir o que chamaram de espetáculo da morte. A reportagem de Nama Nunes. O William Augusto da Silva entrou no ônibus que fazia o trajeto intermunicipal de São Gonçalo para o Rio por volta das 5 horas da manhã desta terça-feira. Logo após o veículo ter passado pelo posto da Polícia Rodoviária Federal, o William mandou o motorista encostar o coletivo, anunciando o assalto. Neste momento, ele estava com um revólver que, segundo a Polícia Militar, era de brinquedo, uma arma de choque, além de uma garrafa PET com combustível. Após quase 4 horas de ação, William desceu do coletivo para jogar um casaco para os policiais e, quando retornava ao ônibus, foi atingido por um tiro de sniper. No momento em que o sequestrador caiu no chão, o atirador fez um sinal de positivo e as pessoas que estavam no local comemoraram a ação. Segundo a PM, o sequestrador foi levado para o Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Em entrevista à Rádio Brasil Atual, Adilson Paes de Souza, tenente-coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, repudiou a ação do atirador de elite. Segundo Souza, no momento em que o William foi alvejado, ele já não oferecia risco a ninguém. Ele não foi vítima de homicídio, ele foi vítima de um extermínio por parte da Polícia Militar. Jamais ele poderia ter sido morto nessa circunstância. O sniper atua no tiro de precisão, momento extremo, onde a atitude da pessoa, do agressor, vai colocar em risco iminente, real, concreto a vida de alguém. Naquele momento que ele estava na porta do ônibus, jogou uma blusa e estava voltando para o ônibus, ele não estava colocando naquele momento uma pessoa em risco. Deveria receber um tiro? Deveria, mas para imobilizá-lo e não para eliminá-lo. A advogada criminalista Juliana Sanches, da coordenação do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, também discordou da ação policial. Em sua avaliação, William foi vítima de uma execução do Estado. E no momento que ele foi, de fato, atingido pelo tiro, ele não oferecia mais risco a ninguém. Os reféns parece que já tinham saído do ônibus, então de fato teria sido uma execução e me choca muito, na verdade, a reação que teve desse desfecho. Um desfecho realmente satisfatório disso seria se não houvesse tido nenhuma vítima, né? Mas o que a gente teve foi a morte do suposto sequestrador, do suposto criminoso, e nós infelizmente observamos que o governador do Rio, ele desceu de um helicóptero nesse momento e ele desceu comemorando muito. Nós podemos ver a feição, né, de alegria e de contentamento dele, de satisfação, porque para ele foi um sucesso, sendo que, ao meu ver, se não havia necessidade mais, se aquele sequestrador não oferecia nenhum risco à integridade física de outra pessoa, não foi um sucesso, né? Na verdade, foi uma violência do Estado praticada naquele momento. E o problema é que a nossa sociedade, no momento, não está reprovando esse tipo de conduta, né? A gente está achando que realmente a resposta que o governo está dando, essa resposta de muita violência, é a solução, né? E isso que me causa muito espanto e muita preocupação com o que acontecerá daqui para frente. Logo após a morte do sequestrador, o governador Wilson Witson foi à ponte Rio-Niterói de helicóptero, abraçou os policiais e vibrou com a ação dos agentes de segurança. Adilson Paes de Souza demonstrou perplexidade com a atitude do governador e da população que aplaudiu o desfecho da operação. Muito triste e ridícula a atitude do governador do Rio de Janeiro em descer do... Eu ouvi esse momento, descendo do helicóptero, o governador desceu como se estivesse festejando um gol numa partida de futebol. É óbvio que esse senhor não tem a noção da responsabilidade do cargo que ele está investido. É óbvio que esse senhor está fazendo, não é de hoje, apologia ao crime como plataforma de governo. É óbvio que esse senhor está adotando um discurso de eliminação como se isso fosse eficaz e eficiente na política de segurança pública. Cada vez mais as pessoas estão se sentindo mais inseguras. E é óbvio que essa atitude do governador e tantas outras vai piorar ainda mais o quadro, porque os policiais vão se sentir cada vez mais amparados para matar. A polícia não vai mais atender a ocorrência, a polícia vai para eliminar as pessoas. Eu falo isso como policial militar e eu falo isso em nome dos policiais militares que são profissionais, que não são minoria.
E atitudes desse tipo nos envergonha e muito. Eu tenho uma preocupação. A plateia beócia, imbecilizada, ela não percebe que ela pode ser a próxima da fila. Para o advogado criminalista Renato Marques Martins, diretor do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, a polícia precisa agir com inteligência para evitar confrontos que colocam a população em risco. Eu acho que esse fato vem sim numa reação a essa política que está sendo desenvolvida pelo governador Witzel no Rio de Janeiro. Ele tem propagado isso. Ouvi um comentário dele na televisão outro dia de que essas mortes chamadas colaterais que têm acontecido no Rio não podem ser jogadas no colo dele, mas sim dos bandidos, quando, na verdade, a polícia poderia usar de inteligência para prender os bandidos sem a necessidade desse confronto, porque esse confronto armado, esse tiroteio armado, coloca em risco a própria população. Foram 7 ou 8 inocentes que morreram essa última semana no Rio de Janeiro por efeitos colaterais de tiroteios entre a polícia e supostos bandidos. Então, sim, a vítima desse confronto, a vítima secundária, pelo menos, é a população. Após a operação, o porta-voz da PM Fluminense, o coronel Mário Flies, declarou que a ação policial foi bem sucedida e parabenizou os agentes envolvidos na ocorrência. Em sua página no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro também parabenizou a ação dos policiais com o seguinte post, abre aspas, criminoso neutralizado e nenhum refém ferido. Hoje não chora a família de um inocente. Fecha aspas. Naama Nunes, Rádio Brasil Atual.